Bom, pessoal, hoje a gente vai ver como resolver o primeiro problema do CS50, do curso de Harvard. Lá eles propõem o primeiro problema envolvendo o mundo do Super Mario Brothers. Lá no Super Mario a gente tem a famosa pirâmide que a gente cala para chegar até a bandeira. E eles proporam aqui a gente construir uma pirâmide, sendo que você escolhe o valor da altura dessa pirâmide. Então, a pirâmide que ela é representada por esses hashes, né, o famoso hashtag, que vai simbolizar aqui os tijolos do Super Mario. Então, a única limitação que eles deram aqui é a entrada, que essa pirâmide ela deve aceitar somente números inteiros, positivos e entre 1 e 8. Então, qualquer número diferente disso, eu devo solicitar para o usuário inserir novamente um número. E a pirâmide ela deve ficar nesse formato aqui, com espaços à esquerda e ir crescendo até a quantidade total que você colocou da altura da sua pirâmide. Então vamos primeiramente implementar essa parte da solicitando para o usuário a entrada da altura da pirâmide. Então, vamos criar nosso arquivo então, mario.c. Então, primeiramente a gente importa todas as bibliotecas. Após importar, a gente chama a função principal. Agora a gente faz nossa função para que pergunte para o usuário a altura, sendo que a gente vai utilizar aqui o do, porque a gente precisa colocar a limitação. Então a gente tem a altura, é a função get, o inteiro, altura. A gente tem que declarar aqui primeiro que a altura é da uma variável inteira, certo? Eu vou perguntar a altura para o usuário enquanto essa altura ela for menor do que 1, ou essa altura ela for maior do que 8. Então, enquanto não for satisfeita essa, essa função, essa condição de altura, eu vou executar. Ou seja, se a altura ela for um número zero ou negativo ou maior do que 8, eu preciso perguntar para o usuário novamente a altura. Vamos ver se funcionou. Vamos aqui, make Mario. Opa, ocorreu um erro, esqueci do ponto de vírgula. Novamente, agora nenhum erro aconteceu. Então vamos executar Mario. Então ele pediu a altura aqui. Eu vou digitar 8 e ele aceitou, porque o 8 é. Eu vou só ajeitar aqui para ficar melhor. Então vamos compilar novamente e vamos executar. Então a altura 8 funcionou, 9. Ele solicitou novamente 0, menos 5, 2. Agora é para aceitar. Pronto. O código está funcionando corretamente. Agora a gente precisa fazer a parte da pirâmide. Então, primeiramente, eu peguei aqui um exemplo. A gente tem, por exemplo, uma pirâmide de altura 4. Então, na linha 0, a gente vai ter 3 espaços e uma cerquilha. Na linha 1, a gente tem 2 espaços e duas cerquilhas. E assim por diante. Um espaço, 3 cerquilhas. Até eu não ter nenhum espaço e 4 cerquilhas. O espaço aqui eu coloquei um asterisco. O que que acontece? A gente precisa achar um padrão no meio de quantos espaços a gente vai ter no tamanho de altura, certo? Então aqui na altura 4 eu sei que na primeira posição a gente tem 3. Na linha 1 a gente tem 2 espaços. Se a gente começar a investigar um pouco melhor, analisar melhor, a gente vai ver que o espaços ele vai ser igual à altura menos o número da linha menos 1. Olha aqui, se eu pego a altura 4 menos o número da linha, que é 0, menos 1, isso aqui deu 3. Então a gente tem que na primeira linha eu vou ter 3 espaços. Vamos testar com a segunda para ver se dá certo. Então o espaço na linha 1, 4 menos 1, menos 1. 2 espaços. Então a gente tem 2 espaços. Desse modo a gente descobriu um padrão que vai funcionar para a altura até 8.
eu quiser também para alturas maiores que 8. Então, a gente vai implementar essa função no nosso código para que a gente consiga calcular os espaços corretamente. Código. Primeiramente, vamos criar aqui as nossas variáveis. Então, eu vou ter uma variável altura, eu tenho uma linha, vou ter e coluna e vou ter uma variável espaços. Então, aqui eu coloco sem ser cedilhas. Bom, agora eu tenho todas as variáveis que eu vou utilizar no meu código. Tá? Então, primeiramente, a gente vai começar desenhando as hashtags. Depois a gente vai lapidando para entender melhor o código. Então, como que eu consigo imprimir essas hashtags? Vamos fazer um for. E aqui eu vou utilizar linha. Vou digitar, depois eu explico como é que funciona o código. O que que eu estou fazendo aqui, né? Então, aqui eu estou percorrendo a linha, começa na linha 0, e eu vou aumentando a linha em cada loop, ele vai aumentando a linha. Ele vai parar de executar enquanto a linha ela for maior, ela for menor que a altura. Então a linha aqui ela começa de 0, a altura, por exemplo, é 4. Então essa linha chega, quando ela chegar em 4, a altura ela não é maior mais que a linha. Então esse loop ele vai parar de rodar e vai finalizar essa parte do código. Vamos testar aqui, vamos printar exatamente a hashtag. Eu vou make Mario, compilo, eu vou ter um erro, opa, esqueci aqui, ponto e vírgula. Aqui eu errei também, coloquei, pronto. Acontece alguns errinhos às vezes, vamos compilar. Certo, ele perguntou a altura, eu vou digitar 4. Aqui a gente viu que ele executou esse código 4 vezes, ou seja, ele imprimiu 4 vezes isso aqui. Mas a gente não quer que fique desse modo, né? Então vamos escrever um pouquinho mais. E agora a gente precisa que pule, né? Pule a linha. Então eu vou percorrer a minha coluna agora. Bom, aqui vai funcionar do mesmo modo, tá? Eu vou percorrer a coluna começa no 0, e a coluna, ela vai da coluna até a última linha. Então, quando ela chegar na última linha, ainda ela vai executar e vai imprimir para mim a hashtag. Vamos executar para ver se vai funcionar. Então, eu compilo primeiramente, tá? Então, ele pediu a altura, 4. E aqui faltou somente pular a linha, né? Então, aqui, na hora que ele terminar de executar isso aqui, e faz uma quebra de linha. Vou tentar executar agora. Vamos colocar 4. E aí a gente já tem o começo, né? Um pouquinho parecido do que o problema propõe, né? Só que aqui a gente está com a nossa pirâmide do lado errado. Assim é fácil de fazer, que a gente percorreu somente as linhas, a gente percorreu a coluna e foi imprimindo, né, de acordo com o nosso loop. Então agora a gente tem que implementar aquela fórmula que a gente viu, né? Que são os espaços aqui. Os espaços é igual a altura, menos a linha, menos 1. Certo? Então vamos implementar um for. Porque esse for, ele precisa ser antes que eu printo a minha hashtag. Sendo que o espaço, ele vem antes que eu imprima a minha hashtag. Então eu tenho que colocar aqui um for antes também. Então, for vai ser. E aqui eu coloco a minha função. Então, vai ser espaços. Espaço, ele vai até onde vai ser a altura, menos a linha, menos 1, certo? E aqui eu vou imprimir pelo printf um espaço. Ó, vamos só entender como esse código funciona. Então, aqui eu estou percorrendo primeiramente nesse for os espaços. Então, espaço é igual a 0. A primeira vez que eu executar isso aqui, eu tenho que a linha aqui ela vai ser 0.
altura fixa, ou seja, 4. Vamos seguir o exemplo de 4 aqui. Então, 4 menos 0 menos 1 dá os 3. São os 3 espaços. Então, ele vai imprimir aqui a minha hashtag. A hora que ele voltar, essa linha aqui, ela vai estar valendo, ela incrementou, então ela vai estar valendo 1, certo? E o espaço, ele zerou aqui, então eu entro de novo aqui no for. Então, o espaço agora, ele tem a altura, que é 4, menos 1, menos 1. Isso aqui vai estar valendo 2, certo? Então, ele vai executar duas vezes esse loop. Por isso que vai aparecer para mim dois espaços quando eu estiver aqui nessa linha. Nessa outra linha aqui, ele vai aparecer como o resultado deu 3, ele vai aparecer 3 espaços. E assim por diante. Quando eu chegar na última linha, que é 4, então a altura é 4, a linha ela vai ser 4, certo? Na verdade, a linha vai ser 3, né? Porque eu não chego no valor da última linha aqui, né? Então, 3, 4 menos 3 menos 1, 0. Então, na última linha eu não vou ter zeros espaços. Então, o espaço já é 0, eu não executo isso aqui. Então, eu já pulo para outra. Vamos testar, então, aqui como que isso vai funcionar. Vamos compilar. E em seguida, vamos executar o programa. Tá, vamos executar com 4. Bom, e aí a gente pode verificar se deu certo. Aqui eu tenho um espaço, 2, 3. Então a gente tem aqui os nossos 3 espaços. Na segunda a gente precisa ter 2, então 1, 1, 2. 2 espaços e aqui no final um espaço. E no último não temos nenhum espaço. Vamos ver se funciona com uma altura maior. Vamos colocar 8, que é o limite que a gente tem. Então aqui eu preciso ter altura, que é 8, menos a linha que é 0, menos 1. Eu preciso ter 7 espaços aqui. Vamos ver se está certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, então a gente tem 7 espaços, a gente sabe que o restante deu certo. Então, é desse modo que a gente consegue resolver esse problema. Agora a gente consegue testar, mandar isso para o CS50 e verificar se vai passar pelos testes deles. Vamos fazer. Então aqui, basta se você escrever esse código aqui para acessar o servidor da CS50. Vamos dar um OK. Então ele vai se conectar, está verificando. E aqui ele testou com todos os valores que ele tinha. Então ele testou com -1, com 0, outros valores aqui. E todos voltaram sucesso no teste. Então a gente conseguiu resolver o problema e não apresentou nenhum erro. A gente, primeiramente, os primeiros testes que a gente faz é aqui pelo prompt, né? Então a gente sempre testa aqui com alguns valores. Se deu certo, a gente joga lá. É muito importante fazer esse teste automatizado e a gente não consegue testar com todos os valores. E lá no CS50 eles já fizeram com vários valores que pode dar um erro. Então a gente conseguiu fazer esse problema. Bom, o vídeo é isso. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Curte o vídeo, que é muito importante para o canal. E até a próxima.